Bom dia, hoje é dia 18 de dezembro de 2025. Eu vou fazer uma análise de um processo, desculpa que voltei, de um processo, os custos de defesa e um processo, o que aconteceria em um processo de indenização por danos morais e materiais decorrente de um acidente automobilístico com pensão. Quais seriam os valores em caso de condenação e análise de jurisprudência? Hoje é dia 18 de dezembro e eu botei essa data aí e o relógio atômico de Brasília para vocês verem que o acórdão, a decisão é de ontem, dia 17 de dezembro de 2025. Então, veja bem, é um acidente de carro. Foi um caminhão que fez uma conversão proibida, estava errado. Ele atravessou a pista para entrar, ele estava de um lado da via, ele atravessou a pista para entrar era um caminhão de um depósito de construção, ele foi pegar areia, então ele estava de um lado da pista, virou à esquerda para entrar lá onde era o fornecimento lá de areia deles, o areal. Ao fazer essa conversão, viu uma moto, a moto fez uma freada brusca, caiu, era uma moto em que tinha um casal, o marido e a esposa na garupa, e essa moto tombou, caiu, né? E a roda da frente da moto passou por cima da mão direita da moça. Então a moça, a roda passou na mão dela e esmagou a mão dela. Problema seríssimo. Então, foi um acidente em fevereiro de 2009. Veja bem, eu estou em 2009, aconteceu um acidente, eu estou respondendo um processo que teve decisão do Tribunal de Justiça, ainda pode recorrer, mas um Tribunal de Justiça, dia 17 de dezembro de 2025, foi publicada a decisão, ontem. Tá? Então, processo de 2009, estamos até agora discutindo. A ação foi protocolada em 2013. Aí você vai me perguntar, Pedro, você não falou que a prescrição, no caso de ação de reparação de danos, de acordo com o artigo 202 do Código Civil, é 3 anos? Sim, falei mesmo. Então, 9, fevereiro de 2009, 10, 11, 12. Então, essa ação estaria prescrita a partir de fevereiro de 2012, correto? Correto. Tá? Mas como é que pode uma ação foi protocolada em 2013 e teve andamento até 2025? Olha, eu não sei o que aconteceu nesse processo. Brilhante trabalho do advogado. O que aconteceu nesse processo? A parte que se defendeu, né, o réu, ele falou da prescrição, o juiz extinguiu o processo em sentença dizendo prescreveu. Código Civil, 3 anos. Tá? Ação de reparação de danos. Então ele decretou a prescrição do processo. Tá? Só que aí o advogado recorreu e conseguiu. Como ele fez isso, eu não estudei essa parte do processo, porque na verdade, eu teria que ver em outro processo, que é um outro recurso. Não vi ainda, estou super curioso para ver e vou deixar você também aí com essa questão. Quem sabe numa outra oportunidade eu analiso isso aí, o que aconteceu. Mas o trabalho brilhante do advogado conseguiu reverter a prescrição. Tá? A declaração de prescrição. O que ele pediu? 200 salários mínimos de danos morais, tá? E um salário mínimo de danos materiais até os 70 anos da pessoa. É o que ele pediu. A estimativa de vida do brasileiro, do sexo feminino, um salário mínimo, deu os motivos dele e chegou aí. Para calcular o valor da causa, e o valor da causa, olha aqui, o valor da causa, o valor que vai estar escrito na petição inicial. Então veja bem, quando o advogado da defesa receber o processo, vai ser esse o valor que o processo terá. Ainda não tem sentença, não tem acordo, não tem nada. É o início do processo, 2013. Tá? Eu estou falando do salário mínimo de hoje, obviamente. Não adiantaria eu trabalhar com o salário mínimo de 2013. Agora, nesse momento. Então, estamos estimando quanto que a gente gastaria com a defesa e aí a gente tem que fazer uma atualização para poder raciocinar hoje, 2025, dezembro de 2025, quanto que seria uma defesa dessa. Então, o processo chegou lá em 2013 com 200 salários mínimos, que em valores de hoje, pegando o salário mínimo de 1.518, R$ 303.600. 70 salários mínimos.
salários mínimos, um salário mínimo até os 70 anos. Olha, para calcular o valor da causa, o Código de Processo, em caso de pensão vitalícia ou mensal, o Código de Processo Civil diz que a gente tem que calcular com base em 12 prestações. Então, para cálculo do valor da causa, serve mais para nada esse valor aí, só para calcular o valor da causa. Seria 12 vezes 1.518, chegaríamos em 18.216. Então, o valor da causa, com base no salário mínimo de hoje, seria R$ 321.816. Vamos em frente. Então, veja bem, o advogado da defesa recebe um processo de R$ 321 mil. Quanto que ele vai cobrar de honorários? Geralmente em torno de 20% do valor da causa. No caso aqui, R$ 64 mil. Ah, mas a condenação veio menor. Eu sei. E o advogado vai dizer o quê? Fui eu que reduzi o meu trabalho, por isso você me pagou. E com razão. Tá? E principalmente nesse caso aí que agora, o que aconteceu em caso da prescrição? Isso aí eu estou super curioso. Geralmente teve lesão na mão e tal, geralmente considera-se uma perícia judicial médica para ver se teve realmente a invalidez, se essa invalidez é permanente, o nível de invalidez, o grau de invalidez, né? Então, perícia judicial em torno de 10 salários mínimos. E sempre que tem perícia judicial, é importantíssimo ter um assistente técnico, porque tecnicamente são os dois profissionais que falam a mesma língua, que vão fazer a defesa. Então, num processo desse, você gastaria em torno de R$ 97 mil, só com a defesa. Eu não estou colocando defesa administrativa, porque não é trabalho profissional. É um acidente automobilístico, acidente de carro na rua, as partes não têm nenhum vínculo contratual. Lembra, responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, porque está prevista na Lex Aquilia do Código Romano, né, da lei romana antiga. Era a responsabilidade civil derivada da lei e não derivada do contrato. Então, em torno de 97 mil para se defender, somente para se defender. Tá? Gente, eu gosto de falar isso aqui porque eu estou falando de acidente de carro. Você tem carro e você tem o seguro do seu carro. Eu gostaria que você pegasse o seguro do seu carro e visse quanto que você colocou de responsabilidade civil facultativa no seu carro. Geralmente, as pessoas têm colocado, negligenciando o seguro de automóveis, têm colocado cerca de 100 mil reais. Às vezes eu vejo até 75 mil. De vez em quando, 125 mil. Em torno de 70. Olha, gente, a responsabilidade civil, a gente faz danos a terceiros. A gente imagina uma batida de carro no estacionamento do supermercado. Só pode ser isso, porque colocar uma responsabilidade civil de 100 mil reais no acidente de carro, eu acho uma bobagem, assim, você contratar. A parte mais importante, Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Tá? Então, se ocorrer um acidente, aquela pessoa que foi vítima daquele acidente, ela vai vir contra o causador do acidente. Se for você, ninguém está livre de fazer uma barbeiragem, vamos dizer, no trânsito. Se você for culpado, você que vai responder. E às vezes é um gesto no carro, é um gesto que causa um acidente. Você sabe disso, você dirige, você sabe disso. Então, colocar um seguro de responsabilidade civil no automóvel de 100 mil reais, sabe, você está perdendo a chance de ter uma cobertura. Você me pergunta, Pedro, quanto que você tem de cobertura no seu carro? No seu carro. E eu tenho lá, eu tenho meu carro e tenho o carro da minha esposa. R$ 1 milhão, a minha cobertura, R$ 1 milhão em cada carro. E eu paguei, e é R$ 1 milhão para danos materiais e é R$ 1 milhão para danos corporais. Então é R$ 1 milhão para danos materiais, R$ 1 milhão para danos corporais, nos dois carros. E o cálculo fica, olha, eu vou falar, para uma família, um carro de família, um carro, assim, se for um carro de empresa, com condutor indeterminado, fica em torno aí de R$ 800 por ano. R$ 800 numa empresa. R$ 800 dividido por 12 dá R$ 66 por mês. O carro de uma família
um casal, um homem e uma mulher, tenha 2 carros, né? Um casal, uma família que leva a criança para a escola, depois vai trabalhar, fica parado, não é um carro de serviço, tá? Fica em torno de R$300 por ano, a mais, né? A mais. Então, você pegar o seu seguro com R$100 mil de responsabilidade civil, você pegar essa responsabilidade civil de 100 mil, colocar mais 900 mil, então ficaria a mais, em torno hoje, 300, claro, depende do carro, depende de uma série de coisas, mas em torno de 300, 350, R$400. Vamos pegar R$400 dividido por 12, eu estou acrescendo o seu seguro em R$33 por mês. R$33 por mês. Você está saindo de uma responsabilidade civil de 100 mil para uma responsabilidade civil de R$1 milhão. Precisa? Vamos ver o caso concreto. Vamos comigo, vem comigo, vamos lá. Olha, uma condenação de 24,45 salários mínimos vitalício. Por que eu estou colocando vitalício? Por que eu estou colocando esse percentual quebradinho aí? Porque foi o que foi decidido no caso concreto. Quiser arredondar para 25% do salário mínimo, tudo bem. Eu calculei de acordo com o que está na sentença que a gente vai analisar em seguida. Vitalício, 24% do salário mínimo vitalício, enquanto a vítima estiver viva, todos os meses, tá? E 20 salários mínimos em relativos a danos morais. Vocês vão ver que esses 20 salários mínimos ficaram pequenos. Ficaram pequenos dentro da condenação de danos materiais. O dano moral ficou pouco em relação ao dano. O processo tramitou por 12 anos e tem mais 4 anos do dano. O dano foi em 2009, fevereiro, e a pessoa entrou, eu não sei qual mês, em 2013. Tá? 12 anos de tramitação mais 4 anos do dano. Prescrição. Não era 3 anos, Pedro? É 3 anos na lei. O advogado fez alguma coisa muito bem feita e funcionou para ele, o advogado do autor, né, da autora, da moça. O acordo é de ontem, hoje é dia 18 de dezembro de 2025, tá? Hora do almoço. Então, acórdão de ontem, dia 17 de dezembro, Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha só, vamos lá. Agora vamos analisar aqui o tamanho do problema para a indenização. Eu pedi sua paciência, são vários cálculos e vamos lá. Eu já revi esses cálculos, está bem direitinho. Tá? Claro que tem algumas premissas que eu tenho que adotar. Vamos lá. É um processo do Tribunal de Justiça de São Paulo que tramitou de junho de 2013 a dezembro de 2025, ou seja, 138 meses de processo, 138 de processo e mais 48 meses aproximadamente desde o acidente e o processo. Tá? Eu não sei que mês que foi ajuizado efetivamente o processo, eu estou colocando meio de 2013, junho. Tá? Então, mais 48 meses desde o acidente. O acidente foi em 2009 e o processo em 2013, então mais 4 anos, mais 48 meses. Isso dá um total de 186 meses. 186 meses desde o acidente até hoje. Tá? A condenação foi dada em danos morais 20 salários mínimos. Hoje, 20 salários mínimos seriam R$30.360. Só que o juiz pediu para atualizar desde a sentença. E a sentença veio em dezembro de 2024. Mas, Pedro, por que um processo de junho de 2023 só vai ter a sentença em dezembro de 2024? Não é muito tempo? Olha, provavelmente foi por causa da questão da prescrição. A prescrição, 3 anos, o processo entrou com 4 anos, já estaria prescrito, o juiz reconheceu a prescrição e aí eu não analisei esse recurso, o caminho que esse recurso efetivamente tomou. Eu estou imaginando que esse recurso tenha ido até o STJ, quem sabe até o Supremo Tribunal Federal. E aí você tem uma tramitação longa. Por quê? O processo fica parado esperando o recurso. E qual foi o resultado dessa tramitação aí de aproximadamente 10 anos? Foi a decisão de continuar com o processo, tá? De não reconhecer a prescrição, apesar de ter passado 4 anos.
Qual foi o motivo? Eu confesso que ainda não estudei. Vou ver. Eu estou curioso, mas eu não vi ainda. É porque esse processo, essa análise é um pouco complicada, complexa aqui. Só esses números aqui vocês vão ver que é complexo. Depois vamos lá. Vamos em frente. Então, olha só, os juros, a atualização desde a sentença, porém os juros desde o acidente. Olha, atualização monetária, isso tem uma diferença. Tribunal de Justiça, se a sentença é de dezembro de 2024 e estamos em dezembro de 2025, então nós temos 12 meses, um ano, entre a sentença e a atualização que estamos fazendo. Então, usando a TR, que é uma taxa bem conservadora e adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nós chegamos aí a uma atualização de 30.360 se tornam 30.930 atualizados. R$600 de atualização em 12 meses. Tranquilo, tá? Porém, nós temos juros de 1% ao mês desde quando? Desde o acidente. E o acidente ocorreu há 186 meses atrás. Então, nós temos juros de 1% ao mês durante 186 meses, portanto, 186%, e chegamos a um total aí já atualizado, 30.930 se tornam R$ 88.462. Tá? Já refiz essas contas. Os juros, só os juros, 30.930 vezes 186%. Os juros, somente os juros eu não anotei aqui, ficariam R$ 57.000. Mais 30.088 aproximadamente, tá? Tá bom. Aí a gente vai agora analisar os danos materiais, tanto aqui quanto aqui. Por que tem dois? Porque esse aqui são os vencidos e esse aqui são os futuros, os vincendos. Então, nós temos os vencidos, tá? O que foi determinado? 24,45% do salário mínimo mensal todos os anos com um 13º, tá? Vocês vão ver que na decisão colocou 13º. Então nós temos 186 meses, isso os que já venceram. Quantos que já venceram? Desde o acidente. Quantos são? 186 meses. 186 meses dá aproximadamente 15 anos. Então 186 mais 15 13º, tá? Nós chegamos em 201 meses, tá? Você entendeu o raciocínio? 186 meses dão aproximadamente 15 anos, um pouquinho mais até de 15 anos. Então, 186 mais 15 13º, chegamos a 201 meses. 201 meses, pelo valor do salário mínimo atual, nós chegamos em R$ 74.601. R$ 74.000, então, de danos materiais vencidos. Olha os danos materiais, tá? E os vincendos? Olha, para calcular isso, a gente já não pode trabalhar ali com o que diz o Código de Processo Civil, 12 meses, que é só para calcular o valor da causa. Eu falei, somente para cálculo do valor da causa. Então a gente faz uma estimativa, tá? Veja bem, se eu estimar aí 45 anos de pensão com 13º, eu chego a R$200.000, tá? Se eu pegar esses R$200.000 e fazer um investimento a 0,8%, vocês vão ver que dá aí o valor aproximado da pensão. Eu vou fazer esse cálculo em seguida. Então acreditem em mim, tá? Pode fazer, tira um print aí dessa tela e tente fazer esse cálculo. Nós estamos falando aí de um total, somando o quê? Os danos morais, os danos materiais vencidos, os danos materiais futuros vincendos, R$363.000. Em cima desses 363, a gente tem que calcular as custas e as despesas processuais. Eu tenho trabalhado com 3%, mas podemos considerar facilmente 5%. Tá? Então, a 3%, para ser conservador, R$10.900. Tá? Honorários de sucumbência.
O juiz determinou no horário de incumbência. Eu errei aqui, não é 20%, eu calculei 10%, tá? 363 mil, 10% de 363 mil vai dar 36 mil. Aqui não são 20, eu calculei certo, eu esqueci de alterar aqui, são 10% só. Só é modo de falar, né? Mas só. Então nós temos um total de condenação de 410 mil reais. Tá? Por quê? Ainda que você não vai pagar esses 200 mil de uma vez só, porque é futuro, né? É um vitalício, você vai ter que reservar dinheiro para isso. Você vai ter que ter um dinheiro, vai reservar um dinheiro para isso. Então você pega 200 mil, coloca no investimento e esse dinheiro vai render e você vai pagar essa pensão pro resto da sua vida. Lembrando que se você tiver seguro, o seguro paga para você. Você está me compreendendo a importância? Como é que o seguro paga? Eu vou falar. Como é que o seguro paga a pensão vitalícia? Eu vou explicar como. Mas ele paga, tá? E se você não tiver seguro, quem vai pagar é você. Então vamos lá. Total com a defesa. Isso aqui... Nossa, isso aqui eu esqueci de mudar. Isso aqui é de outro estudo que eu fiz. Desconsidere isso aqui, por favor. Tá? Vamos lá, para o nosso caso. 97 mil reais com a defesa, 410 mil na condenação, 508 mil reais é o valor desse problema, né? É um drama para quem tem que pagar 500 mil reais, é um drama para quem tem que receber 500 mil reais porque a pessoa perdeu capacidade laborativa, sofreu um acidente grave, esmagou a mão, sentiu dores horríveis, passou por cirurgia, então é um drama para todos, tá? Então o judiciário ele analisa dramas e você precisa ter um seguro para poder, pelo menos a parte financeira. Olha só, é um acidente, eu considero típico, pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. Houve uma conversão à esquerda, atingiu uma moto, não chegou a atingir, a moto caiu, arrastou, a roda da moto passou para cima da mão da passageira, que estava na garupa. Né? É um acidente possível de acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, inclusive com você. Comigo e com você. A qualquer momento pode acontecer um acidente desse, infelizmente. O trânsito é uma das coisas mais perigosas que nós temos. Tá? O exercício profissional é perigoso, mas o trânsito é mais ainda. Por isso que nós precisamos ter um seguro de responsabilidade civil razoável no seguro de automóveis. Tá? Então, eu gostaria de fazer um parênteses para dizer, muita gente acha que a pessoa tem INSS, ela tem carteira assinada, ela paga o INSS, tá? Então, pelo menos no trabalho, qualquer acidente que aconteça, o INSS paga. Não é assim, veementemente, não é assim. Por que não é assim? Olha, a lei de benefícios. Essa lei 8.213 é a lei de benefícios de 1991, então não estou falando de nada novo, tá? É uma lei de... Apesar de ter algumas coisas aqui que sejam de 2019, tá? Isso aqui foi uma adequação por causa da violência doméstica e familiar contra a mulher, que muito precisamente, muito acertadamente, o nosso legislador colocou que a vítima da violência doméstica e familiar, uma mulher principalmente, vítima da violência doméstica, tem aí um benefício previdenciário. Muito bom, isso veio até tardiamente, tá? Mas o que acontece? Os benefícios previdenciários, a Previdência Social, ela pode entrar como ação de regresso. Eu tenho outro vídeo que eu falo bem o que é ação de regresso. O que é isso? O INSS cobra o causador do dano. Quando houver o quê? Aí eu tô falando, só um parênteses que eu fiz, tá? Nesse estudo. Quando houver negligência da empresa contra as normas de padrão e segurança do trabalho. Mas aqui a gente recebe, tem todo o padrão de... Aconteceu um acidente, foi uma infelicidade. Nós respeitamos todas as normas de segurança do trabalho. Aí o que o INSS vai falar? Se teve acidente é porque você negligenciou. E se você negligenciou, você tem que pagar a indenização. E para deixar isso tudo... E aí, no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, também o INSS paga... Olha só, o INSS paga uma pensão para a mulher, vítima da violência doméstica e familiar, e pode ir atrás do agressor
para cobrar o que ela pagou para a mulher. Então não é assim. Acontece, olha, eu confesso que eu nunca vi, mas está na lei. No dia que eles decidirem contratar, fazer concurso público, para botar procurador federal para trabalhar somente com o artigo 120, 121 da Lei de Benefícios, é trabalho para a vida toda. O cara não para de fazer isso. O dia inteiro fazendo processo disso aí, que é o que mais está acontecendo. Acidente de trabalho e violência contra a mulher. Então, eu confesso que se fosse o presidente da República, eu colocaria concurso público para contratar procurador federal só para fazer processo aí do artigo 120, artigo 121, ações de regresso contra os causadores do dano, seja o dano do trabalho, seja... Entendeu? Porque quem está pagando isso é a sociedade. E eu, enquanto sociedade, está na lei. Ok? Por isso, olha só, e aqui artigo 121. O pagamento do INSS, da prestação da Previdência Social, não exclui a responsabilidade civil da empresa e nem do causador da violência doméstica familiar. Por isso que, ainda que seja uma empresa, eu fiz esse parênteses, está até longo, mas desculpa, mas é porque eu tenho que fazer um vídeo específico por isso aí, mas vamos seguir em frente. Beleza, estamos aí no caso do acidente de carro que teve uma pensão mensal vitalícia. Como que é feito o pagamento de uma indenização mensal vitalícia pela seguradora? Então você tem o seguro, aconteceu um acidente, seguro de carro, aconteceu um acidente, você precisa pagar uma pensão mensal vitalícia, você tem o seguro, você vira para a seguradora, olha, paga aí para mim, não é isso? Você tem seguro para isso. Então vamos lá. Como que ela faz? Ela pode adquirir um título, um investimento, tá? Um investimento que gera uma rentabilidade capaz de suportar aquele pensionamento mensal, e ela vai ter esse investimento a vida toda da vítima, porque o pensionamento é vitalício. Então ela adquire um investimento, um título de rentabilidade, pode ser um tesouro direto, por exemplo. Ela compra um investimento, ela faz um investimento tesouro direto. O tesouro direto, ela escreve nesse documento, nesse contrato, ela fala, olha, os frutos, a rentabilidade desse investimento. Eu falei tesouro direto, pode ser outras coisas. Tá? Exemplo, estou hipotético aqui, tá? Ela pega esse investimento, pode ser um imóvel, ela compra um apartamento, coloca no nome da seguradora e fala, os aluguéis desse imóvel vai para a vítima, tá? Durante quanto tempo? A vida toda. Ela coloca na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis, tá bom? A pessoa passa a ter direito aos frutos, porque a propriedade, ela se divide em vários poderes. Um deles é o fruto, poder de usar, gozar e dispor da coisa. Então esses são os poderes. Então o gozar, o fruto, ela coloca em relação, em beneficiar a vítima. Pode ser um apartamento. Escreve na matrícula do imóvel os frutos, não é o usufruto, que ela usaria também, mas somente os frutos. Você destaca na matrícula do imóvel, ela passa a receber os frutos daquele imóvel o resto da vida. Tá? Quando ela morrer, aí dá baixa nessa averbação. Então vamos lá, a seguradora pode adquirir um título, um investimento, um imóvel em nome dela, da seguradora, e colocar a vítima como beneficiária dos frutos até o falecimento da vítima, da beneficiária. Tá? Por exemplo, como funciona isso? Um pensionamento de 25% do salário mínimo, agora já não estou no 24,45, arredondei para facilitar a nossa vida, que dá também aproximadamente R$380. Deu 381, alguma coisa assim, tá? Então, 25, vamos facilitar nossos cálculos. 25% do salário mínimo seria R$380 por mês. Eu posso adquirir um título de 47.500 a uma rentabilidade de 0,8%. Olha, um LCI hoje está dando isso, a taxa de retorno de um investimento de um imóvel realmente é em torno de 0,8%. Então é isso aí que o mercado pratica.
tá? Que a gente está acostumado. Se você for alugar uma casa hoje, ou se você for alugar o seu imóvel, você vai cobrar em torno de 0,8%. Não é isso? Vamos lá. E qual o valor desse investimento? Então, se o rendimento é o investimento vezes a taxa de 0,8%, tá? Nós temos que, passando o investimento do lado de cá e o rendimento do lado de lá, nós temos que o investimento é o rendimento dividido pela taxa. Eu estou falando aí no investimento de um rendimento que eu preciso de 25% do salário mínimo, R$380, divididos por 8%, 8 dividido por 100, transformando isso em decimal, 0,008. Então, 380 dividido por 0,008, 47.500. Como que a seguradora faz, então? Ela faz um investimento de R$47.500. Esse investimento está em nome dela. Os frutos desse investimento vão todos os meses para a vítima ou beneficiária. Vítima e beneficiária desse investimento. Tá? E aí, quando a vítima morrer, os 47 mil é da seguradora. Seguradora é banco, é instituição financeira também. Não é propriamente, é uma seguradora, mas ela é equiparada a uma instituição financeira. Ela não tem coração batendo, ela não tem prazo. Banco do Brasil, quantos anos tem? E a Allianz, olha, todas as seguradoras, a CAD, Porto Seguro, isso aí não morre, isso aí a vida toda vai ter. Então, vida toda, ela paga esse pensionamento. Você tem que ter limite. Lembra que você contratou um seguro de R$100 mil de responsabilidade civil? Pagou 97 mil para a defesa? Sobrou 3 mil só. Não cobre isso aqui. Então se eu fizesse um seguro de 150 mil daria? Não, ó. Olha aqui o prejuízo aqui, ó. Tá? Estimado. Claro que eu não estou fazendo um cálculo aí de liquidação e tal. Vamos então ao caso concreto. Fica longo mesmo. Para poder conversar sobre isso demora. Tá? Por isso eu peço paciência de vocês, eu faço um estudo, demoro para fazer também esses estudos. Então tá aqui, ó, sentença. Uma pessoa, uma mulher, entrou com um processo contra um depósito de materiais de construção, lá na comarca de Santa Isabel, aqui pertinho de São José dos Campos, onde eu estou, Dutra, beirada da Dutra ali. Tá? Então, a pessoa ajuizou um processo de indenização contra o depósito de material de construção. O acidente aconteceu em fevereiro de 2009. Um caminhão fez uma manobra de conversão na rodovia, dando causa ao acidente automobilístico. Tá? A pessoa pediu uma condenação de uma indenização correspondente a 200 salários mínimos por danos morais. Lembra que eu coloquei 200 salários mínimos? Eu não inventei, não vou lá não, vocês lembram. Tá? Eu não inventei 200 salários mínimos, está aqui no processo. Tá? Bem como condenação de pagar ao autor uma pensão mensal desde a data do acidente a um valor de um salário mínimo mensal até que complete 70 anos. Tá? Foi o que ela pediu. O juiz deu vitalício. Mas 70 anos ia passar a vida da pessoa, porque vamos estimar que ela tenha 30 anos, aí já dá 100 anos. Eu imagino que a pessoa com 100 anos esteja perto de falecer, né? Vamos lá. Veio, olha que a parte curiosa, que eu também estou curioso, veio uma sentença que reconheceu a prescrição. Lembra, o acidente foi em 2009, processo em 2013. A prescrição é de 3 anos. Eu não sei o que o advogado conseguiu, mas ele foi brilhante e conseguiu. A sentença reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo. Porém, veio um acórdão, uma decisão do Tribunal de Justiça, deu provimentação à apelação interposta pela autora, anulando a sentença e afastando a prescrição anteriormente reconhecida. Eu botei isso aqui só para você ver a questão da prescrição. Brilhante advogado. O que ele fez eu vou ver depois, aí eu te conto. Me liga. Vamos lá. Olha,
os veículos não chegaram, a moto, não, as pessoas que estavam na moto não chegaram a colidir com o caminhão, mas seu marido precisou frear bruscamente, de modo que a motocicleta derrapou e eles caíram. A roda da frente da motocicleta passou por cima da mão direita da moça e teve esmagado o túnel do carpo da mão. Ela não se recuperou completamente da lesão e recebe benefício do INSS. Lembra que eu falei lá do INSS que pode ter ação de regresso? Pode, tá? Vamos lá. Então o juiz, na primeira instância, aquele o qual teve a sentença reformada, eu acho que ele não gostou muito da reforma da sentença dele e foi, assim, deu uma sentença até, eu achei, com a condenação baixa, tá? Vocês vão ver o acórdão do tribunal que veio depois mudando isso, mais uma vez o advogado trabalhando. Então ele condenou a ré no valor de R$10.000 a título de danos morais. Ele entendeu que houve culpa concorrente, os dois estavam errados, tanto a moto quanto o caminhão, tá? E ele veio a seguradora apresentou defesa, conseguiu sair do processo. Como ele disse que houve culpa recíproca, houve sucumbência recíproca, os dois estavam errados, então foi o que ele entendeu. Vamos em frente. Próximo aqui. Vamos lá. Aí veio o acordo. Deram provimento, votação unânime. VU é votação unânime. Tá? A pessoa contra a loja de materiais de construção. O caminhão realizou conversão à esquerda de forma repentina, sem sinalização, fechando a passagem da motocicleta e provocando sua queda. Alegou ter sofrido lesões graves em sua mão direita, submetendo-a a cirurgia com dano estético e incapacidade laboral, capacidade de trabalho permanente. A parte da prescrição aqui, que eu já foi reconhecida a prescrição, foi feito um recurso para uma Câmara de Direito Privado, anulando a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do processo. Tá? Espera aí que eu esqueci de... Eu tenho que ir por aqui. Vamos lá. Análise dos fatos, para você entender o que aconteceu. O motociclista, ao se deparar subitamente com um veículo de carga, é um caminhão, mas podia ser seu carro, tá? Atravessando na pista, foi compelido a realizar uma frenagem brusca, uma manobra evasiva. Ele freou com força e de tal reação defensiva resultou na perda da estabilidade e consequente queda ao solo, evitando um impacto que poderia ter sido fatal. Se ele não tivesse freado e caído, tinha batido no caminhão e aí tinha morrido. Não há nenhuma prova nem indício de uma conduta imprudente do motociclista. Pelo contrário, o fato de ter conseguido frear e derrubar a moto antes de colidir violentamente contra o caminhão demonstra o reflexo e atenção ao trânsito. Tá? Houve uma interceptação de trajetória causada por uma manobra repentina em local não permitido. O caminhão estava errado, o seu carro pode estar errado também. Eu não estou falando. O seguro serve para quando você tem culpa. Se não tivesse culpa, eu não tinha que dever de indenizar. Simples. Agora, se eu errar, eu tenho um seguro para me ajudar, para me proteger. Entendeu? Por isso que tem seguro, para quando você errar. Né? Muita gente fala assim, eu tenho seguro e não uso. Eu raciocino da seguinte forma, espero que você concorde comigo, é que nem o pneu step do meu carro. Eu uso o pneu step do meu carro todos os dias. Para onde eu vou, ele vai comigo. Se eu precisar, ele está lá. Eu uso o meu seguro todos os dias. Para onde eu vou, ele vai comigo. Se eu precisar, ele vai estar lá. Por isso que eu seguro. Eu não deixo de usar, eu uso. Assim como o meu pneu step, eu levo ele para onde eu for no meu carro. Eu não saio de casa sem o meu step. E não saio de casa sem o meu seguro. O raciocínio que eu adoto é esse. Sabe por quê, gente? O seguro, você precisa ter um amparo financeiro. Se você perder sua casa por um incêndio, se você perder o seu automóvel, ou se
o seu automóvel colidir com uma moto e a moça machucar a mão, entendeu? São coisas que podem acontecer a todos os momentos. Pensão vitalícia, tá? Então vamos lá. Aí, como é que o tribunal fez para calcular a pensão vitalícia? Olha só que interessante. Ele usou a tabela da SUSEP, a tabela do açougueiro, aquela se perdeu um braço, perdeu um dedo, perdeu 2 braços, perdeu um olho, perdeu 2 olhos. É a tabela do açougueiro, né? Cálculo de indenização de seguro de vida, tá? Então ele pegou essa tabela da SUSEP, que é um órgão especializado em seguros privados, né? Superintendência de seguros privados. Ele pegou essa tabela, aplicou sequela leve, 25% do percentual atribuído, totalizando 15%. Ele pegou 25% de 60%. Porque ele pegou o quê? Sequela leve, 60%. Repercussão 25%. O cálculo que ele fez, ele analisa ali com mais calma, tá? Mas ele chegou a 15% da tabela. Aí ele veio o seguinte: quanto que essa moça ganha por mês? Quanto que essa pessoa ganha por mês, essa vítima? Ele chegou que ela recebia, em 2009, R$ 674 por mês. Era o salário dela, tá? E aí ele percebeu que isso correspondia, em 2011 e 2008, a um salário mínimo, 1,63 salários mínimos. Ela não ganhava salário mínimo, ela ganhava mais 1,63% do salário mínimo. O salário mínimo em 2008 era de 415, então ela recebia mais que o salário mínimo. Agora eu vou fazer um exercício com você. Eu não sei qual a sua profissão, mas você recebe aí 1,63% do salário mínimo. Vamos fazer uma brincadeira. Você viu que muita gente gosta de feriado, sair de moto com Harley Davidson, pega estrada. São pessoas que têm dinheiro, são médicos, engenheiros, advogados, pessoas que ganham bem. Imagina que num passeio desse você atinge uma Harley Davidson dessa, eles andam até em grupo, e a pessoa é médico, advogado, recebe 10, 15, 20 salários mínimos, às vezes recebe um salário mínimo por dia. Não é difícil, não. Hoje, consulta particular de médico, estou em dezembro de 2025, é de 300 a 600 reais. Num dia ela ganha 2 salários mínimos. Então, se atender 6 pessoas, vai dar 2 salários mínimos por dia. Vamos dizer, 2 salários mínimos por dia, vezes 20, 2 salários mínimos por dia, vezes 1.518, vezes 2 salários mínimos, vezes 20 dias, vamos dizer, trabalho só de segunda a sexta, dá 60 mil reais. Então eu estou falando de uma pessoa que recebia 600 reais por mês. Não, desculpa, eu não estou atualizando o salário mínimo. Desculpa, eu estou fugindo, eu estou divagando um pouco, peço até desculpa. Mas se você pegar uma pessoa que ganha muito mais do que um salário mínimo e transformar essa pessoa em vítima de uma conduta culposa sua, a sua indenização vai ser maior. Tá? Eu estou pegando uma pessoa mais simples, que recebia pouco mais de um salário mínimo e meio por mês e sofreu um acidente causado por você. Vamos colocar você como... a gente precisa se colocar no lugar do causador do dano para poder compreender a importância de um seguro. Tá? O percentual de incapacidade de 15%, que foi que ele fez aquele cálculo aqui, deve ser apurado sobre o rendimento da vítima convertido em salário mínimo. Por isso que ele chegou a 24,45% do salário mínimo, acrescido de 13º. Olha, o 13º que eu botei lá no cálculo, olha ele aqui. Tá? Então vamos lá. Em relação às parcelas vencidas, devem ser pagas em parcela única, ó, veja bem. Aqui, ó. Parcelas vencidas em parcela única, considerando o salário mínimo vigente à época do pagamento da indenização e com juros de mora contado do vencimento a cada prestação.
Tá, eu não calculei o juro de mora de cada prestação. O que eu fiz? Para fazer um cálculo mais fácil um pouquinho, eu peguei o valor do salário mínimo atual. Como é que eles gostam de fazer? Faz uma planilha, mês a mês, pega o salário mínimo da época e coloca a taxa de juros da época, tá? Atualização monetária, juros de mora. Eu fiz um pouco diferente porque eu não estou fazendo um cálculo de liquidação, que é extremamente complexo, tá? O que eu fiz? Para facilitar, eu peguei nos vencidos o salário mínimo atual e multipliquei pelo número de meses. Não dá a mesma coisa, mas dá muito parecido, tá bom? Acompanha meu raciocínio aqui. Então tá aqui, ó. Pagamento com juros de mora contado a partir do vencimento de cada prestação. E as parcelas vincendas, as parcelas futuras, deve ser considerado o salário mínimo de cada mês, daqui para o futuro, incidindo correção monetária e juros de mora de cada atraso, tá? O que eu fiz? Para calcular um valor atual, para a gente ter um parâmetro, eu peguei o número de salários mínimos, estimei que a pessoa viveria mais 45 anos, mais 13º, chegaríamos aí a R$200 mil, tá? Se você quiser me ligar, me liga, a gente faz esses cálculos juntos. Pedro, estou com dúvida no caso do acidente de moto com caminhão. A gente conversa e faz os cálculos juntos, tá? Estou sempre à sua disposição. Tá aí. Mas eu quero que você veja que eu não invento nada, não tiro nada da cartola, tá? Ó, olha o que o tribunal falou. O auxílio doença, frise-se. Não afasta o dever de indenizar, pois não se confunde com indenização por ato ilícito. É possível acumular o benefício previdenciário com a indenização por lucros cessantes. Veja bem, aqui ele botou, porque o que a pessoa vai fazer? Vai fazer recurso para dizer, mas eu já recebo do INSS, então quero que abata. Não abate, tá aí, ele falou bem claro, tá? Vamos lá. Então ele modificou a sentença, que a sentença foi muito baixa, ele colocou os danos morais em R$20 mil, conforme eu calculei, correção monetária desde a data da sentença, lembra que eu botei? A sentença foi em 2020, dezembro de 24, um ano só, então a correção monetária foi... Agora os juros de mora, desde o evento danoso, 186 meses, o acidente foi em 2009, estamos em 2025. Pensão mensal vitalícia de 24,45 salários mínimos, incluindo o 13º, devida desde o evento danoso, 2009. Então tem os atrasados, de 2009 até 2025, não é pouca coisa. Tá? As parcelas vencidas devem ser quitadas de uma só vez, devendo ser considerado o salário mínimo vigente na época do pagamento total da indenização, com juros de mora, parará. Tá tudo aqui, ó. Juros de mora... tem que pagar no 10º dia útil de cada mês, correção monetária e juros de mora. Sectários legais, tá? Correção monetária será calculada pelo IPCA. Eu fiz pela Selic. Juros de mora pela Selic e a correção monetária pelo IPCA. São detalhes, tá? Eu fiz, é claro que eu estou fazendo somente não estou fazendo a liquidação dessa sentença. Com o novo desfecho da demanda, a coisa mudou radicalmente a situação. O juiz de primeira instância só deu danos morais em 10 salários mínimos, mudou radicalmente, porque pegou o dano moral e botou em 20 salários mínimos, mas colocou também a pensão vitalícia, né? A pensão é vitalícia. Então, olha só, custas processuais, tá? A sucumbência fica a cargo da ré, da loja de material de construção, dono do caminhão. Custas processuais, que eu calculo em 3%. Normalmente, se você jogar 5% é bem razoável, mas eu faço um cálculo mais conservador, jogo 3%. E honorários advocatícios de 10% da condenação. Tá lá, tá tudo aqui, ó. Custas judiciais, valor da condenação, 363 mil. Custas judiciais, aqui é 10, tá? 36 mil é 10%, 363 mil. Tá bom? Total 410 mil reais. É isso, gente. Não dá para ficar sem seguro.
eu estou sempre à sua disposição, sempre que você precisar. Tá? Muito obrigado pela paciência, são 49 minutos de estudo. Espero que você tenha paciência de ter ouvido, tenha tido paciência de ter ouvido essa explicação. Isso pode impactar no seu conhecimento de seguros, acredito que conscientizando. E, bom, estou à sua disposição. Eu sou corretor de seguros e trabalho com corretor de seguro de dano, como corretor de seguro de danos, principalmente, mas não só, mas principalmente com responsabilidade civil. Eu digo principalmente porque eu adoro fazer seguro de automóveis. Só que eu vou vou lutar para convencer você a jogar fora essa cobertura de 100 mil reais que você costuma colocar e contratar uma uma cobertura de 1 milhão de reais para danos corporais e 1 milhão de reais para danos materiais no seguro do seu carro. Porque essa vítima, a indenização ficou em 500 mil. Mas se fosse uma pessoa que tem uma profissão, uma remuneração elevada, não digo nem uma profissão, é uma pessoa que tenha como comprovar uma remuneração, um salário elevado, esse valor era bem diferente. E 1 milhão de reais fica pouco. E, olha, assim, o seguro é feito para a gente estar protegido, financeiramente protegido. Ele não é um escudo físico que vai impedir de acontecer acidentes. Os acidentes vão continuar acontecendo e acontece todos os dias. Por isso que eu gosto de pegar a sentença. Eu esqueci de mostrar aqui, ó. Sentença, ó, que tá de ladinho. Não sei se eu não vou tentar verter, mas aqui, ó. 17 de dezembro de 2025. Ontem, tá? Hoje é dia 18 de dezembro de 2025, tá bom? Ontem, tá aqui, 17 de dezembro. Todos os dias eu pego um acórdão da mesma semana, porque todos os dias acontecem eventos. Todos os dias eu tenho um acórdão, uma sentença para estudar, daquilo que eu quero estudar, tá bom? Vamos que vamos. Estou à sua disposição sempre que você precisar.